Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim. E se não tiver, que fique bem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia, que a graça de Deus, o amor de Cristo esteja sobre sua casa, sobre sua família, sobre tudo que você está fazendo. Que Deus te abençoe no dia de hoje. É muito bom estar aqui com você, compartilhando palavra de sabedoria. Todo dia nós temos o nosso devocional. Todo dia estamos juntos meditando na sabedoria que contém as Sagradas Escrituras, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigado porque você está com a gente. Um grande abraço ao pessoal que acompanha pela Rádio Libertadora 96.3. Deus abençoe. Obrigado pela audiência de vocês, tá bom? Obrigado também ao pessoal que acompanha pelo sistema de comunicação na plataforma digital, Facebook, Instagram e YouTube. É muito bom ter o seu comentário aqui, ter a sua participação, a sua interação. Deus te abençoe. E obrigado também por compartilhar. Toda vez que você está assistindo e compartilha o devocional Palavra de Sabedoria, certamente mais pessoas vão ser alcançadas e edificadas por essa palavra, que é a palavra de Deus. Tá bom? Pessoal da TV AD, canal 8, canal 23.3, canal 38, pelo sistema TCM, muito obrigado também. Deus abençoe a todos, é uma grande alegria. O pessoal que está no site admossoró.com.br, todo mundo que está com a gente. Estamos na série Por que Sofremos? Começamos a trazer para vocês o conteúdo do livro da minha querida amiga e irmã, serva de Deus, irmã Késia Mesquita, e seguindo esta narrativa sobre o pensamento acerca do estudo sobre o sofrimento, nós temos o primeiro programa. Foi um programa introdutório, foi uma palavra, inclusive falamos muito sobre vários aspectos da questão do sofrimento. E hoje nós vamos agora entrar sobre a dor de conhecer. Deixa eu pegar o texto bíblico de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz. Porque na muita sabedoria há muito enfado. Eclesiastes falando sobre isso. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta a tristeza. Eclesiastes capítulo 1, versículo 18. Dentro dessa perspectiva, existe uma dor que é promovida pelo ato de conhecer. Olha como é interessante. O conhecimento sobre alguma situação, sobre algum problema, sobre alguma dificuldade, sobre alguma revelação de algo que você não sabia, sobre algum conflito que você passa interiormente, todas essas situações que trazem um aporte do conhecimento, elas têm um viés, um traço de também promover potencialmente um nível de sofrimento. E para a gente entender isso, nós voltamos lá para o Gênesis. Se você for lá, Gênesis, o texto básico onde tudo começou, Gênesis capítulo 3. Lembram? Aonde Adão e Eva quiseram ter o conhecimento de Deus, conhecimento do bem e do mal. Até o momento da tentação que aconteceu no Jardim do Éden, que o homem desobedece a Deus e come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembram dessa situação? Eles não podiam fazer isso, acabaram fazendo. Desde esse momento, o ato deles terem desobedecido ao Senhor e se apropriado do conhecimento do bem e do mal gerou um sofrimento, promoveu um sofrimento. Até antes disso acontecer, eles tinham apenas o conhecimento do bem. E nisto, eles se relacionavam com Deus de forma plena. As relações estabelecidas e construídas com Deus eram baseadas no conhecimento do bem. Adão e Eva não tinham acesso ao conhecimento do mal. Por isso que eles viviam numa dispensação bíblica chamada da dispensação da inocência. Da inocência eles passaram para a consciência. Esta consciência dos dois lados, do bem e do mal, trouxe a ele medo, trouxe a ele culpa, trouxe a ele dor, trouxe a ele, consequentemente, o sofrimento. O sofrimento é uma relação direta desse conhecimento do bem e do mal. É ali que começa toda essa questão. Conhecer, saber, ter a revelação sobre algo ou sobre alguma coisa, traz consigo as suas responsabilidades. Por isso, a dor de conhecer.
há algo implícito sobre isso. Quando a gente vai ver o que diz a Bíblia sobre as terminologias a respeito do ato de conhecer, o ato de ter a consciência sobre si mesmo, ou sobre algo, ou sobre alguém, esse ato revelador de conhecer, ele traz à luz um entendimento intencional. Não é simplesmente uma informação. Conhecer não é simplesmente ter a informação, mas conhecer é ter a consciência integral de propósito e de intenções daquilo que está sendo produzido, gerado ou feito. Isso é o ato do conhecimento. O conhecimento que eu estava falando para vocês, sobre o conhecimento na Bíblia, terminologias. Vamos lá. O verbo hebraico iada significa conhecer por experiência. Ele é muito utilizado no Antigo Testamento. O conhecimento promovido pelas experiências que você vivencia. Esse é o verbo utilizado no Antigo Testamento. Também tem o substantivo at. Esse substantivo at, dentro do hebraico, também é sinônimo de sabedoria, muito utilizado pela Bíblia também. O verbo nakar corresponde a conhecer, discernir, perceber ou reconhecer. São tudo terminologias utilizadas no Antigo Testamento pela palavra de Deus. Conhecer, ter essa revelação, ter esse entendimento, é saber a causa de algo, é saber a propriedade e a intenção das coisas. O ato de conhecer é um ato revelador, é um ato abrangente e é um ato intencional. O conhecimento, ele é uma busca intencional. Aí você tem no Novo Testamento dois verbos usados pelos gregos. Você sabe que o Novo Testamento ele teve uma participação muito efetiva da tradução grega. E por isso a gente se refere à linguagem grega para poder se referir àquilo que é citado no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, usam duas palavras muito presentes acerca de conhecimento. A palavra gnosco e a palavra oido. O gnosco se refere a uma variedade de usos, um parecer, é um ato de você ter conhecimento de alguma coisa através de uma experiência pessoal. Essa é a aplicação da palavra gnosco. A palavra oida é correspondente ao ato de conhecer por observação. É mais nesse sentido, ok? Ainda tem o epistamai. Epistamai é outro verbo grego que significa entender ou ser inteligente. São nomenclaturas utilizadas acerca de conhecimento. Qual é a definição sobre conhecimento? Já que nós estamos falando sobre a dor de conhecer, então conhecimento como é que se define? No dicionário Webster, significa familiaridade obtida por experiência real ou habilidade prática, familiaridade com o fato, o ato ou estado de compreender, clara percepção da verdade, é aquilo que é obtido e preservado através do saber, esclarecimento ou aprendizado. Essa é a definição sobre conhecimento. Quando você vai olhar o que aconteceu na visão bíblica e no histórico bíblico acerca do conhecimento, antes do homem pecar, ele tinha um conhecimento produzido por Deus, num padrão gerado por Deus, numa ação gerada por Deus. O que o homem sabia estava intimamente ligado à revelação plena de Deus. Por isso que ele não tinha um sofrimento. Porque a presença da revelação do bem e de Deus dentro daquilo que Deus havia projetado para o ser humano era uma vida de plenitude, era uma vida de harmonia, de equilíbrio. O conhecimento sobre Deus que o ser humano tinha era um conhecimento que não tinha trava, não tinha empecilhos, não tinha catabilhos. Não tinha nada disso. Era um conhecimento livre, solto, fluxo. Era um fluxo que fluía, que era o conhecimento sobre Deus, antes do homem pecar. Quando o homem peca, na hora que ele toma esse conhecimento sobre o mal, traz sobre ele agora um conhecimento limitado. Porque agora ele não tem mais aquela comunhão que ele tinha com Deus. O pecado trouxe para o ser humano um entendimento sobre o que era errado, o que era o mal,
o que era a quebra de uma aliança, o que era a desobediência, e com esse mal ele distanciou o homem de Deus. E ele passou então o homem a ter um conhecimento de Deus mais distante e menos proximal. O que ele tinha antes, que era pleno, era próximo, era junto, agora estava distante. Por que nós sofremos na hora que sabemos e temos o conhecimento? Por que conhecer o bem e conhecer o mal nos faz sofrer? Porque é como se você comparasse, inclusive Kézia usa muito essa ilustração, é como se você comparasse, é como se você fizesse uma comparação de alguém que se acostumou a beber água barrenta, água suja, água que não é límpida, que não é cristalina. Alguém passou a vida toda tomando água barrenta. No dia em que esta pessoa tomar conhecimento da água limpa, da água pura, da água cristalina, o que vai gerar nessa pessoa? Vai gerar um conflito, porque ela vai pensar, poxa, até então eu estava tomando água barrenta, até então eu estava tomando água suja, agora eu tomo conhecimento que tem água limpa, que tem água boa, cristalina, gelada. Esse conhecimento deste bem, ele gera um sofrimento. É como você vê as pessoas vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecado. Você vê, às vezes, familiares seus, amigos, colegas de trabalho, vivendo uma vida distante de Deus. Uma vida de pecado, uma vida seguindo o trâmite dos seus impulsos e desejos. E na hora que você vê essas pessoas indo para um caminho de abismo, um caminho de morte, como você tem um conhecimento da palavra de Deus, da verdade, do evangelho, você sofre porque está vendo aquelas pessoas indo por um caminho equivocado. Conhecer o bem, saber o que é certo, saber aquilo que edifica, saber o caminho da verdade, traz, de certa forma, de certa maneira, também um sofrimento, porque gera em nós uma confrontação entre a verdade e a mentira. Quando você sabe da verdade e você vê a mentira, aquilo traz um sofrimento para você. Quando você vê alguém sendo desonesto, quando você é honesto, aquilo traz um sofrimento para você. Então, conhecer o bem, de alguma maneira, saber das coisas, de alguma maneira, traz esse tipo de sofrimento também presente no nosso dia a dia. Você sofre quando vê um filho que não está fazendo as coisas que deveria fazer. Você sofre quando vê uma ovelha no seu rebanho, que você pastoreia, se comportando de maneira inadequada, mesmo depois das orientações, dos conselhos, mesmo depois da palavra de Deus pregada, edificada, e aquela pessoa, ela segue por um mau testemunho, segue numa revolta, numa ira, numa agressão, num desrespeito, numa contenda, numa inveja, numa cobiça, numa inimizade, seja lá o que for. Numa vida de prostituição, de adultério, segue na idolatria, na feitiçaria, você vê aquela sua ovelha, aquele seu irmão, aquele seu amigo, seguindo por um caminho equivocado, aquilo traz um sofrimento também. Conhecer o bem produz o sofrimento, porque saber o que é certo nos gera responsabilidade. E ver que o outro não está seguindo aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é correto, nos causa o sofrimento na hora que estamos seguindo a palavra de Deus. Você entende isso? O sofrimento, todos os profetas, você pode lembrar do profeta Ezequiel, entre tantos profetas, quando olharam para a sua nação, a nação de Israel, desobedecendo ao Senhor, quebrando os estatutos de Deus, seguindo por uma vida completamente distante do que Deus tinha proposto, o Ezequiel sofria como profeta em trazer a revelação de Deus, dizendo, vocês estão seguindo por um caminho errado. Não é esse o caminho que Deus propôs para vocês. Então, ao saber disso, isso traz, de alguma maneira, também algum tipo de sofrimento. Isso é fruto desse novo tempo, dessa nova etapa que nós estamos vivendo. Talvez alguns possam pensar, então, é melhor se alienar? Talvez alguns já estejam pensando assim, mas será que é melhor ficar sem saber? Será que é melhor desconhecer? Aí é que vem o texto bíblico. A quem muito é dado, muito é cobrado.
Ninguém queira saber mais do que aquilo que lhe convém saber, porque junto com o conhecimento que você adquire, também vem o peso da responsabilidade. E alguns não conseguem gerenciar isso. O sofrimento de alguns se torna de tal forma pesado que eles adoecem. Adoecem que desvirtuam, adoecem que perdem o prumo e o rumo, adoecem que até desequilibram mentalmente e emocionalmente. Alguns não sabem tratar com o conhecimento adquirido. Às vezes tem muito afã, assim como Adão e Eva tiveram muito desejo de ter o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do fruto da árvore, dessa produção, mas acabaram sofrendo muito por causa disso e tiveram uma complicação. E aí a pergunta vem, então, alguém pode perguntar isso. Então agora é melhor se alienar? É melhor não saber? É melhor ser ignorante? Não, não é melhor ser ignorante. É melhor compreender que o conhecimento que você tem, ele tem uma certeza que este conhecimento de Deus, de sua verdade, de sua palavra, vai levar ao momento de resgate daquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. Chegará o momento em que teremos de volta o pleno conhecimento de Deus, e aí toda essa dor, todo esse sofrimento gerado por algumas coisas que a gente acaba trazendo como peso ou como responsabilidade sobre nós, serão diluídas e cessadas na hora em que, lá na frente, futuramente, nós teremos a plenitude dos tempos com Deus, onde todo conhecimento e comunhão com Deus será restabelecida, e aí sim, veremos Deus face a face, assim como Ele é, e aí o conhecimento que hoje nos produz um nível de sofrimento será superado, vencido para a glória do nome do Senhor. É muito interessante você, olha, uma anotação importante aqui. Deixa eu pegar essa anotação, eu achei fantástica essa anotação. Antes de toda e qualquer situação, o ser humano, eu e você, ao termos acesso ao conhecimento, nós também temos acesso ao plano de redenção de Deus. Sabemos que Deus vai restaurar essa relação que foi quebrada. Alienar-se não é a solução, mas adquirir o conhecimento, sempre na perspectiva que chegará o dia, alimentando a esperança no coração, chegará o dia em que o sofrimento que é gerado por conhecer o bem, por conhecer o que é certo, por conhecer o caminho da verdade, ele vai nos libertar. Vai chegar o momento do que Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Essa verdade se refere à restauração promovida por Deus através da obra vicária de Cristo Jesus. É disso que fala essa verdade. A verdade que liberta não são verdades humanas, são verdades divinas. Não é a questão humana, terrena, é uma questão maior do que esse ponto aqui horizontal. É uma questão vertical, transcendental, vem do Senhor, é a revelação plena de Deus. Chegará o tempo disso. Hoje é um dia de você saber, antes de qualquer situação, você lembre, o conhecimento me traz responsabilidade. Eu espero que você, que hoje passa pela dor de conhecer, pela dor de aprender, entenda que chegará o dia que tudo isso vai cessar. Essa dor que foi produzida e que foi gerada pela confrontação de duas realidades, a inocência e a consciência, produzirá amadurecimento em seu coração. Produzirá aprendizados em seu coração. É a revelação que traz a você uma responsabilidade. Que Deus te abençoe, que você se aproprie do conhecimento do bem, se aproprie do conhecimento da palavra de Deus, não tenha medo disso, e que isso vai lhe causar algum nível de dor, é possível, é muito possível, mas isso não deve lhe causar o desespero. Isso não deve produzir a desesperança. Você tem que entender, eu gosto muito dessa citação, o conhecimento libertador, deixa eu citar para vocês, nos acrescentará algum sofrimento nessa terra, mas no final de tudo, ele realmente nos libertará, pois nos conduzirá de volta aos braços de Deus. Quando tudo aqui terminar, a dor de conhecer poderá salvar
nossas vidas. É conhecer Jesus que vai salvar a sua vida. E se conhecer Jesus implica ter consciência do seu pecado, ter consciência que você é um pecador e que precisa do Salvador, e que esse Salvador está diante de você, que é Jesus, então esta dor de conhecer será uma dor salvadora. Porque mesmo com esta dor, você vai experimentar uma liberdade para a glória do nome do Senhor. Eu espero que você tenha compreendido hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que o conhecimento de Deus preencha os vazios que tem na sua alma e que a revelação de Deus te mostre que mesmo que o caminho seja difícil, o Senhor estará contigo. Vamos orar. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre todos que neste dia acompanham esta programação. A tua revelação sobre nós é suficiente para a nossa vida. A tua revelação sobre nós e em nós nos ajudará a enfrentar a dor de conhecer. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor. Até o próximo programa.